Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Hoje nós damos sequência aos nossos estudos sobre as escolhas das provas que os espíritos fazem antes de encarnarem. Este estudo ele se encontra no capítulo 6 da parte segunda do Livro dos Espíritos, e este capítulo se chama da Vida Espírita. Então, no capítulo 6 da Vida Espírita, na parte segunda, nós temos a escolha das provas. E já fizemos dois estudos a respeito desse assunto que é extremamente importante para a gente compreender, né? Muitas das vezes a gente se pergunta, isso deveria acontecer, ou por que eu passo por essas questões, por que determinada situação aconteceu na minha vida, ou por que eu me sinto um pouco com uma sensação que eu devo fazer tal coisa. Enfim, que parece para muitas pessoas como se já nasceram com um determinado desejo de fazer alguma coisa. Né? Isso é muito interessante de pensar. Ou mesmo por que determinadas situações acontecem com a gente, por exemplo, nascer em um determinado local, ou dentro de um determinado contexto, dentro de uma determinada situação, por exemplo, que nos vai colocar em contato com o vício. Enfim, diversas situações que nos colocam sob uma situação de prova para o espírito. Né? E nós fizemos dois estudos, estamos na questão 267. Vamos fazer aqui uma leitura de uma anterior, que foi muito importante para a gente no estudo anterior, e essa aqui, a 264, né? Em que se pergunta o seguinte: o que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? Né? Ou seja, o espírito, nós, por exemplo, estamos lá no plano espiritual, né? Estamos desligados de um corpo físico, né? E estamos, talvez, a depender da nossa situação, a depender do nosso grau evolutivo, né? Vamos considerar que a gente está numa condição em que a gente pode trabalhar, né, para merecer chegar a uma condição em que a gente pode escolher as provas que nós vamos passar. Por quê? O espírito já se adiantou, de uma certa maneira, que ele consegue ali exercer o seu livre-arbítrio, ou seja, a sua liberdade de escolha, para também escolher as situações que, segundo o entendimento dele ali, vão auxiliar no progresso espiritual dele. Porque ele entende, já que ele chegou a esse grau, né, de progresso espiritual, ele consegue já compreender o que está distanciando ele dessa felicidade que ele tanto busca. Né? E é justamente o que se pergunta nessa questão, né? O que dirige, ou seja, o que motiva, né? O que direciona o espírito na escolha das provas que ele queira fazer. Né? Aliás, nas provas que ele queira sofrer durante a sua existência física. Né? Então os espíritos respondem. Ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Já outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas partes inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, decidem experimentar suas forças nas lutas e terão de se sustentar em contato com o vício. Né? Então, é importante a gente lembrar disso, nós já estudamos isso no estudo anterior, né? Que ele escolhe as provas pelas quais ele irá sofrer, de acordo com a natureza das faltas cometidas nas existências anteriores e que também vão permitir que ele progrida mais depressa, ou seja, que vai permitir que ele se purifique mais depressa, ou seja, que ele elimine de si as imperfeições que ainda atrapalham a sua felicidade espiritual. Né? A gente sabe que essa felicidade do espírito, né, ela guarda uma proporção com um grau de pureza espiritual em que o espírito alcançou. E essa pureza espiritual que a gente está falando é uma característica que condiz com a perfeição em que o espírito se encontra. Ou seja, à medida que ele vai progredindo, passando pelas diversas experiências corpóreas, ele vai eliminando de si determinadas características que atrapalham o seu progresso, né? Ele vai se purificando, eliminando de si as suas imperfeições, aprendendo cada vez mais o que é o certo e o errado, exercendo o seu livre-arbítrio, progredindo, passando pelas vidas sucessivas, e este processo como um todo, que se dá através dessas inúmeras existências, vai permitindo que ele, cada vez mais, seja um espírito melhor, né? Mais puro nesse aspecto, né? E tem menos imperfeições. E é isto que essas vidas sucessivas vai permitindo ao espírito cada vez mais se aproximar de uma perfeição relativa, né? Em que ele vai realmente eliminando de si aquilo que não traz uma felicidade para ele. Então, a partir deste entendimento, né, que está de acordo com o grau que ele alcançou, ele vai escolhendo para si, né, nas próximas encarnações que ele vai ter que passar, né, determinadas circunstâncias que, segundo o entendimento dele, vão auxiliar no progresso espiritual dele. Lógico, ele está auxiliado, né, ele vai ter um conjunto de espíritos que são superiores a ele, que vão também auxiliá-lo no direcionamento. Né? Mas a pergunta que nós escolhemos aqui para iniciar, né, para a gente dar continuidade no estudo, é interessante, porque ela nos faz pensar assim, né? Por que o espírito ele vai escolher uma situação muito difícil? É justamente por essa questão de compreensão e de visão daquilo que realmente importa para ele, que é diferente no plano espiritual e aqui na Terra. Ou seja, sob a influência da matéria. Né? Talvez para aqueles que busquem a sua espiritualização aqui durante a sua existência carnal, né? Isso talvez se aproxime, né? Alcance o mesmo, se aproxime a percepção, a compreensão daquilo que é importante. Mas para aqueles que talvez
tenham escolhido provas que às vezes são muito duras, né? E que aqui, talvez, sob a influência da matéria, não compreendam o motivo pelo qual estão passando por determinadas situações. Então você vê que a visão é diferente. Já que no plano espiritual, a visão do espírito ela é muito clara a respeito daquilo que vai auxiliar ele a progredir mais depressa. Mas enquanto aqui encarnado, sob a influência da matéria, ele acaba, por vezes, esquecendo desses valores que ele tanto busca para si enquanto espírito, né, e que ele não compreende a necessidade de passar por aquelas situações. Né? É o que muda, né, o ponto de vista. O ponto de vista lá na vida espiritual, ela é diferente, né, para esses espíritos, enquanto estão no plano espiritual, enquanto estão aqui na existência corpórea. Né? Lá eles veem que essas tribulações que eles passam aqui na vida corpórea são muito rápidas, né, muito pequenas, frente à felicidade que eles tanto buscam. Né? Isso aqui está dito aqui, né, anteriormente. Né? Aqui. Sob a influência das ideias carnais, o homem na Terra só vê das provas o lado penoso. Tal a razão de parecer natural sejam escolhidas as que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os gozos materiais. Só que, na vida espiritual, compara esses gozos fugazes e grosseiros com a inalterável felicidade que lhe é dado a entrever, e desde logo nenhuma impressão mais lhe causa os passageiros sofrimentos terrenos. Né? Isso que justifica o espírito escolher uma prova que às vezes é muito rude. Né? E aqui ele fala, né, a doutrina da liberdade que temos de escolher as nossas existências e as provas que devamos sofrer deixa de parecer singular, desde que se atenda a que os espíritos, uma vez desprendidos da matéria, apreciam as coisas de modo diverso da nossa maneira de apreciá-las. Eles conseguem enxergar a meta que bem diferente é para eles dos gozos fugitivos do mundo. Após cada existência, veem o passo que deram e compreendem o que ainda lhes falta em pureza para atingirem aquela meta. Né? Então, é muito importante a gente compreender essas questões. Né? O espírito, a depender do seu grau evolutivo, ele pode chegar a participar das escolhas que ele vai ter que, da escolha das provas, né? Ele vai ter que sofrer na sua próxima encarnação, já que ele consegue ver aquilo que é importante para ele passar, de resgatar, de progredir. Né? Ele consegue ver isso, então ele pede determinadas provas. E é importante também de entender que, lá no plano espiritual, né, esta visão do espírito, já que ele não está sob a influência da matéria, esta visão que ele tem das coisas que são importantes, ela é muito mais ampla. Ele entende que passando por essas situações, mesmo que às vezes muito difíceis, isso vai ser muito útil para o seu progresso espiritual. Por isso que ele pede determinada situação. Agora, chegando aqui na matéria, a gente acaba se esquecendo desses compromissos assumidos e muitas das vezes a gente acaba, né, sucumbindo às dificuldades que nos foram colocadas. Né? E é por isso que esse estudo é muito importante, porque ele nos faz lembrar daquilo que nós acordamos, né, antes de vir para a nossa existência corpórea. Então, um livro, né, aliás, um texto, né, um capítulo, vamos dizer, um capítulo muito, muito importante para a gente ler, é esse que a gente está estudando aqui, né, especificamente sobre a questão da escolha das provas, mas também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, ele é sempre, sempre muito importante, né, da gente estudar. Porque vai falar da justiça das aflições, as causas das aflições atuais, as causas das aflições que têm as suas razões nas vidas anteriores, né? Vai falar sobre o esquecimento do passado, que é justamente isso que nós estamos colocando como sendo, né, uma característica que a matéria aqui nos impõe, essa matéria grosseira do nosso planeta, do planeta em que nós habitamos. Essa grosseria que nos é imposta e que para o espírito serve como um obstáculo, né, não como um obstáculo, mas como um meio muito material para que ele possa exercer em toda a sua plenitude as suas faculdades, o que faz com que ele acabe se esquecendo, né, daquilo que ele acordou durante a sua vida espiritual, mas que não impede ele de progredir, porque ele consegue estudar as suas más tendências, ele consegue avaliar as suas características negativas. Né? Então, o esquecimento do passado ele não impede, né, a gente de progredir, e ele ainda é muito necessário para nós, no nosso estado evolutivo, dado que se não fosse esse esquecimento, nós teríamos a nossa liberdade de escolha influenciada, né, abalada, porque nós teríamos a recordação de tudo o que aconteceu nas existências passadas, e isso impactaria nas nossas relações com os outros. Então, no nosso nível evolutivo, o esquecimento passado ainda é muito importante. Né? Este assunto está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é o Bem-aventurados dos aflitos. Então, essas características todas são necessárias para nós ainda, o esquecimento. Né? E, além disso, inclusive nós vamos estudar aqui hoje, é muito importante também da gente lembrar. Por mais que a gente esteja na matéria, olha como que Deus é sábio, né? A providência divina. Né? Durante os momentos de desprendimento do sono, né, nós temos a possibilidade de, enquanto, né, uma liberdade provisória, né, vamos colocar assim, né, ou seja, a gente se desprende, nosso espírito se desprende momentaneamente do nosso corpo material, porém ainda continua ligado a ele, né, ele só está desconectado, né, totalmente no desencarne. Né? Mas enquanto a gente dorme, né, nosso espírito se desdobra, ele tem esse momento de emancipação da alma, que permite que o nosso espírito vá ter relações com outros espíritos. Né? É um momento de liberdade, né, provisório ali. Ainda, sim, sob a influência da matéria, mas já serve como meio para que a gente tenha contato com os nossos guias espirituais, ou nosso guia espiritual, né?
com os espíritos que têm interesse em nos auxiliar no nosso progresso espiritual também, e ali a gente tem a oportunidade de recolher conselhos, né? Olha, você lembra que você fez isso, que você pediu essa aprovação, tenha força, você precisa passar por essa situação com muito bom ânimo, porque isso vai te auxiliar a progredir nesse aspecto. Foram situações que você mesmo escolheu, olha, você está esquecendo, olha o caminho que você está tomando. Então, esse tipo de conselho a gente recebe. Né? Ainda também aqui em estado de vigília, né? Porque a gente recebe as inspirações dos nossos guias também. Né? Mas é importante de lembrar, este momento de emancipação também, é importante a gente compreender que o espírito, nós vamos procurar aquilo que a gente tem desejo mesmo, né? Aqueles nossos desejos mais verdadeiros. Né? Tem uma parte do livro que é eu não sei se é o Ação e Reação, né? Não sei se é o Ação e Reação do Chico, né? Do André Luiz. Enfim, posso confirmar aqui depois. Mas tem lá, né, se a gente procurar na internet, né, sobre o tema desejo central, nós vamos encontrar uma passagem muito interessante, né, que é explicada por André Luiz no plano espiritual. E relata, né, nos traz essa ideia de que enquanto nós estamos desprendidos também, o espírito ele vai buscar aquilo que ele, né, realmente tem lá o seu desejo, mais sincero, lá no ímã do seu espírito. Então, às vezes, ele vai procurar coisas também que não são muito boas, né, a depender daquilo que ele realmente está procurando. Por isso que é importante, né, da gente, antes de dormir, né, a gente fazer uma leitura, né, uma leitura edificante, né, procurar leituras que nos vão auxiliar a nos conectar, né, que a gente faça a nossa oração pedindo para que a gente possa ir trabalhar, estudar com o nosso guia espiritual, né, mas lembrando também que, se eu não faço isso durante o meu estado de vigília, as coisas não vão ser diferentes lá quando eu estiver, né, desdobrado. É importante a gente pedir, mas que esse pedido também represente também aquela nossa busca em estado de vigília. Né? Então, não tem como ser algo que é muito diferente, porque nós somos o mesmo espírito. Né? Não são dois espíritos diferentes. Então, mas é muito importante da gente pedir, né, e nos esforçarmos para merecer esses momentos de trabalho, de estudo, junto com aqueles que nos querem fazer progredir. Independente, né, disso tudo, nós temos sempre o nosso guia espiritual que nos aconselha, que nos guia durante a nossa vida, durante a nossa existência. E ele tem essa missão, né, de nos guiar. E ele, então, nos auxilia sempre, né, mesmo que a gente às vezes se perca, né, ele nos auxilia a nos relembrar daquilo que nós escolhemos como prova. Então, é muito importante a gente compreender todas essas questões, porque elas refletem como que nós estamos levando a nossa existência. E aí, então, a gente começa aqui o nosso estudo, né, já falamos um pouco, mas na questão 267, a gente tem a seguinte pergunta, né? Sim, a gente demorou um pouquinho para começar aqui, mas acho que foram questões que foram relevantes, né, para a gente lembrar. Talvez eu tenha falado um pouco superficialmente, né, em alguns pontos, mas é importante a gente lembrar dessas questões todas, né, e saber que dentro do Livro dos Espíritos nós temos as respostas para todas essas questões. Né? Então, falamos aqui sobre emancipação da alma, tem um capítulo que fala sobre isso, né, dos momentos de emancipação da alma. Né, falamos sobre o esquecimento passado, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, né, estamos falando sobre as escolhas das provas. Esse é um estudo muito importante. Né? Fazer um estudo de tudo isso que nós comentamos aqui é algo que nós podemos colocar aqui como uma meta para a gente aprender, né, durante essas próximas semanas. Então fica o convite, né, para o estudo. Então, na questão 267, ele fala assim, né, pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? Eu confesso que quando eu peguei essa questão aqui, eu fiquei um pouco com dúvida, né, em como que ele realmente quis dizer, né, essa questão. Então, eu peguei aqui em francês, né, e no francês ele fica muito claro para a gente, né, o que ele quis dizer. Né, se o espírito ele pode fazer as suas escolhas durante, né, a sua encarnação. É isso que ele está perguntando. Então, na questão 267, a gente pode entender assim, o espírito ele pode fazer as suas escolhas enquanto encarnado? É isso mais ou menos que ele está perguntando aqui. Né? Então, olha só a resposta deles. O desejo que então alimenta, pode influir na escolha que venha a fazer, dependendo isso da intenção que o anima. Das, porém, que, como espírito livre, quase sempre vê as coisas de modo diferente. Né? É isso que nós estávamos comentando anteriormente. Né? O espírito livre vê as coisas de modo diferente. É importante aqui, né? E ele coloca assim, né? Quase sempre. Né? E nós até comentamos sobre isso, porque a pessoa que está aqui encarnada, né? O espírito que está encarnado, e que está buscando a sua espiritualização, ou seja, está estudando as coisas que são do espírito, compreendendo que os valores que realmente importam são diferentes, né? São as verdadeiras propriedades que ele carrega daqui, ou seja, os valores morais que ele construiu, os conhecimentos que ele adquiriu, as experiências positivas que ele ganhou, né? O aprendizado que ele construiu em si, né? A caridade que ele promoveu, né? A consciência tranquila que ele construiu para si durante a sua existência. Então, se ele está trabalhando por isso, e ele tem a consciência de que isso que importa, então a gente pode entender que a visão dele está ali similar, né, com a do espírito que está livre. Ou seja, antes de encarnar, ele tinha aquela visão daquilo que importa, que era importante. Enquanto encarnado, ele aprendeu, ele recobrou a sua consciência com relação a esses valores, e ali ele está buscando as mesmas coisas. Então ele está vendo de modo igual. Mas, como nós comentamos, pode ser que a gente se esqueça da importância desses valores, e aí é o que ele está falando, que a nossa visão acaba se tornando um pouco diferente daquela do espírito livre. Então, por isso que a gente está falando, é quase sempre. Mas pode ser que os espíritos aqui encarnados possam alcançar, né, um estado para ele de busca por valores que são realmente espirituais e realmente estão muito alinhados com aquilo que ele buscava anteriormente. Né? E olha só, continuando. O espírito por si só é quem faz a escolha.
Ou seja, não está falando aqui é o seguinte, né? Que o espírito, tanto desencarnado quanto aqui encarnado, é sempre o espírito que faz as escolhas, né? Entretanto, ainda uma vez o dizemos, possível lhe é fazê-la mesmo na vida material. Por isso, que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria e lhe serve de habitação. Né? Fechando o raciocínio que nós estávamos tendo ali anteriormente. Né? Ou seja, aqui, né, da forma como eu estou entendendo, pode ser que tenham outras interpretações, né? Aqui ele está falando, por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Quando que é isso? É o que nós estamos falando, no momento em que a gente se desprende momentaneamente do nosso corpo. Né? Quer dizer, são oportunidades que nós temos para que a gente busque ali o conselho, né, dos espíritos que nos auxiliam no nosso caminhar aqui, e que a gente, portanto, pode recobrar, né, relembrar as coisas que realmente são importantes, e isso nos auxilia na lembrança daquilo que nós estamos passando. Dentro dessa lembrança, a gente pode, de fato, redirecionar a nossa existência, por exemplo, né, a depender daquilo que nós fomos lembrados ali durante o nosso estado de emancipação, na hora que o espírito acorda, na hora que a gente acorda, que desperta, né, mesmo que a gente não tenha a lembrança, a gente guarda uma intuição daquilo tudo que a gente viveu. E aí a gente vai falar assim, poxa, nossa, esse caminho que eu estou tomando está muito errado, não é isso. E aí você tem uma mudança íntima ali dentro de você, né? Os espíritos estão te ajudando também. E aí aquela lembrança, né, ela se traduz para você como uma intuição. Às vezes você não tem nem noção, por exemplo, do espiritismo, você não conhece nada, né, do espiritismo, nem sabe que você tem a possibilidade de fazer isso durante o estado de emancipação, mas você acorda com aquele desejo ali e aí você quer mudar a sua existência. Né? Então, é justamente isso que nós estamos lendo. Né? Pode ser que durante a nossa existência corpórea, né, a gente faça a escolha de algumas provas, sim, né, que vão nos auxiliar ao nosso progresso espiritual, mas é sempre importante da gente ver e lembrar que durante o seu estado de libertação da matéria, isso mesmo antes de encarnar, o espírito vê as coisas de maneira diferente. Ele sabe o que realmente importa. Né? Mas, mesmo aqui, durante a nossa encarnação, nós podemos ainda, né, ter esse contato durante esses momentos de emancipação com espíritos que nos auxiliam a recordar tudo aquilo que de fato é importante para nós. E aí pode ser que as escolhas que nós venhamos a fazer na sequência ali daquele período, ou seja, na sequência daquela nossa existência, pode então ser redirecionada. Isso é muito importante. Né? E aí tem uma questão aqui, a 267A também. Né? Não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja as grandezas e as riquezas? Será? Né? E aí os espíritos respondem, indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para conhecer-lhe as vicissitudes. Né? Então, assim, ele está falando aqui, né? Nós estamos falando sobre escolhas de prova durante a encarnação. E aí o Kardec está perguntando, mas será que não tem muita gente aí que está escolhendo a riqueza, né? Falando assim, eu não tenho dinheiro, mas olha, eu vou, assim, queria muito ganhar na Mega Sena, vamos colocar isso como exemplo, né? Quero muito ganhar na Mega Sena para que com essa riqueza eu possa ali desenvolver uma obra extraordinária para resgatar aqueles erros meus do passado e também para, né, passar por provações com a riqueza para que eu possa auxiliar muito e, né, progredir espiritualmente. Pode ser. E esse desejo seja muito sincero. Pode ser que realmente a pessoa ali pensa nessa questão, né, com este propósito. Pode ser. Por isso que ele fala aqui, né? Será? Né? O Kardec também coloca, né? Será? Mas os espíritos estão falando aqui, né? Às vezes, esse desejo, né, é algo que se busca, que a pessoa, né, está tendo esse desejo, mas para ali aproveitar daquela situação. Pode ser. A gente está colocando como regra, né, obviamente. É simplesmente uma situação para que a gente possa refletir aqui um pouco. Pode ser que ele está pedindo para realmente ajudar. Mas também pode ser que ali exista um desejo íntimo para que ele possa ali aproveitar um pouquinho. Né? Mas, quando nós estamos falando do espírito que está desprendido da matéria, né, ele não vai fazer uma escolha da riqueza, ou seja, de ter a riqueza, vamos supor que ele tem essa possibilidade de participar do planejamento encarnatório dele. Ele não está escolhendo a riqueza dele, ou seja, que ele vai ter ali durante a existência dele, para aproveitar dela. Ele está escolhendo para conhecer as situações que são advindas da riqueza, para que ele possa passar pela aprovação de utilizar bem desses recursos para auxiliar a todos e não apenas para beneficiar a si mesmo. Então a gente vê, no espírito, né, lá desprendido da matéria, a visão é muito diferente. Então, lá no planejamento encarnatório, se ele está nessa condição, quer dizer, ele já alcançou um determinado grau evolutivo em que ele conhece aquilo que realmente importa para o espírito imortal. Então, de forma alguma, se ele alcançou este estado evolutivo, ele não está pedindo a riqueza para aproveitar de maneira pródiga durante a sua existência. Não. Ele quer passar por uma existência em que ele vai ter o contato com a riqueza, para que ali ele possa conhecer as situações que são advindas e são muito difíceis, né, quando em contato com a riqueza. Né? São umas situações muito complicadas. É o que Jesus falou, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a prova é muito difícil. Né? A gente realmente tem que estar bem desprendido desses desejos de, né, satisfações materiais.
né? E quando a gente fala sobre o camelo, né, camelo dentro da agulha, né, do buraco da agulha, Kardec nos deixa uma observação lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma nota de rodapé, né, falando que o camelo é simplesmente uma corda um pouco mais grossa, né, em que realmente seria difícil de passar uma corda por dentro desse buraco da agulha, né. Então é importante a gente lembrar disso tudo, né, que as provas que nós buscamos enquanto espírito, aliás, no plano espiritual, sempre somos espíritos fazendo escolhas, né, mas quando o espírito está no plano espiritual, antes de encarnar, que faz as suas escolhas, então ele pode ter uma visão bem diferente e ele pode escolher realmente passar por situações, né, diferentes daquelas que hoje, aqui enquanto encarnados, nós teríamos então a, a ideia. Bom, questão 268, né? Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente por provas? E os espíritos respondem: sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Olha só. Havendo-se elevado a um determinado grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Né? Então a gente pode até fazer uma associação lá com o assunto sobre a progressão dos mundos. Né? Hoje nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas existem mundos de regeneração, existem mundos felizes. E, por exemplo, nos mundos felizes, né, nós temos espíritos que ali estão encarnados, que são espíritos superiores, né, que já progrediram muito, mas que ainda não alcançaram a perfeição. São espíritos talvez muitíssimo elevados, mas não alcançaram essa perfeição que é sempre relativa, né? Mas ainda não alcançaram toda uma condição de pureza espiritual. Ou seja, ainda precisam passar por situações que vão, né, provar, né, ou que vão auxiliar ele a progredir mais ainda, mas que não são necessariamente questões relativas a uma expiação, por exemplo. Né? Ele continua, porém, então, né, continuando sujeito a deveres nada penosos, cuja satisfação é auxílio ao aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Então, assim, né, dentro do nosso entendimento, são situações que vão lhe auxiliar também, né, o aperfeiçoamento, né, mas que não são provas no sentido de que são tão duras como as que hoje nós temos, que além de servir como uma maneira de resgatar algo do passado, né, também nos auxiliam no nosso progresso. São provas no sentido de que isso lhes auxilia um aperfeiçoamento, né, mas não com um sentido negativo que é trazido também quando falamos sobre o resgate. Né? Então aqui são, talvez, situações em que são colocadas para eles, em que para eles também vão auxiliar no seu progresso espiritual, né, no seu aperfeiçoamento, mas, embora tenham esse propósito, eles não passam por sofrimentos, né, que hoje nós associamos às provas pelas quais nós passamos. Eu acho que é mais ou menos isso. Então, passando aqui pela 269, né, essa questão vai até 273. Então, eu acho que dá tempo da gente terminar aqui. Né, 269. Pode o espírito enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Isso é muito interessante, né? Ou seja, lá no plano espiritual, você escolheu uma coisa, chegou aqui, né, durante a sua existência material, e aí, né, será que o espírito pode ter se enganado com relação a essa escolha? Então, olha que interessante. Pode escolher uma que esteja acima das suas forças e sucumbir. Né? Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como sucederá se buscar vida ociosa e inútil. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra existência que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Então a gente está vendo aqui, né, que está sempre relacionado a uma questão de compreensão. Né? O espírito desligado da matéria, ele vê as coisas muito diferentes mesmo. Né? Então, voltando para o plano espiritual, a gente pode falar assim, olhando para a minha existência, será que eu ganhei com as provas que eu pedi? Né? Ou será que eu pedi provas, mas eu simplesmente não enfrentei essas provas e eu perdi tempo? Né? Ou será que as provas que eu escolhi, né, foram tão grandes que eu vim a sucumbir? Né? Então a gente pode pensar naquela questão, né? A gente como fala? Não recebe algo, como provação, por exemplo, né, ou como uma prova, que esteja superior àquilo que nós poderíamos, né, aguentar, né, dar conta. Porque senão não faria sentido, né? Eu escolher algo que estivesse acima daquilo que eu pudesse fazer, né? E eu acho que aí existe sempre o amparo dos espíritos que são superiores que nos vão aconselhar e dizer, olha, não é bem por aí, porque eu acho que a aprovação que você está escolhendo é muito difícil. Né? Mas pode acontecer que a gente, então, mesmo escolhendo provas que idealmente, né, estivessem ali dentro das nossas capacidades, pode ser que a gente venha encarnar e que a gente esqueça, né, desses nossos compromissos e as provações tenham sido muito fortes e que a gente venha a sucumbir, de fato. Né? Mas, como nós compreendemos, né, tem uma questão do Livro dos Espíritos que fala assim, né, pode o espírito falhar na sua missão? E os espíritos respondem, pode, se não for um espírito superior. Né? Então, quer dizer, a gente pode vir a falhar nas nossas escolhas aqui falhar durante as nossas provações aqui da nossa existência, porque ainda somos espíritos muito imperfeitos.
E ainda a gente confunde muito os valores que são importantes para nós, os valores espirituais e os valores que são aqui temporários, passageiros. E por isso, a confusão com esses valores pode fazer com que a gente tenha as nossas escolhas influenciadas. E a gente, passando por determinadas situações, a gente não dê conta daquela situação porque a gente não vê, ou a gente se esquece dos resultados que nós vamos ter como consequência de passar por aquela situação. Ou seja, pode ser que eu não tenha resignação suficiente para passar por aquela situação. Por quê? Porque eu esqueci que, passando por aquela situação, eu teria ali valores agregados para o meu espírito que seriam muito grandes. Então, eu esquecendo aquilo, pode ser que eu venha a sucumbir. Né? Na questão 270, ele fala assim: a que se devem atribuir as vocações de certas pessoas e a vontade que sentem de seguir uma carreira de preferência a outra? Né? Isso é muito interessante, porque a gente já teve contato, certamente, com pessoas, né, que desde sempre mostraram ali uma tendência a seguir uma carreira, né, ou um determinado caminho, né, fala assim, desde pequeno, eu quero ser isso e tal, e você vê que a pessoa realmente seguiu para aquele trajeto e, né, saiu bem, né, nessas escolhas. Né? Ou seja, ela demonstrou apresentar uma vocação e ela seguiu esse caminho. Interessante, né? E aí, os espíritos nos respondem: parece-me que vós mesmos podeis responder a essa pergunta. Pois não é isso a consequência de tudo que acabamos de dizer sobre a escolha das provas e sobre o progresso efetuado em existência anterior? Ou seja, acabamos de estudar, ou estamos estudando, e o espírito escolhe as provas pelas quais ele vai ter que passar. Então, este desejo está ali dentro dele, né, essa vontade que ele tem de seguir e passar por aquela situação, né, esse desejo íntimo dele, isso vai fazer com que ele busque seguir por um caminho ali que está relacionado a esta situação que ele escolheu. E além disso, né, muitas vezes a gente vê que o espírito, enquanto encarnado, ele demonstra uma certa facilidade com um determinado conteúdo, ou, né, que apresenta uma tendência a seguir uma carreira, né, mostrando ali habilidades já para aquele determinado quesito profissional, né? E isso os espíritos nos estão recordando aqui. Olha, o espírito que está encarnado é um espírito que já passou por várias outras existências. E ele já progrediu muito como espírito. Quer dizer, esses conhecimentos que ele traz, que são inatos a ele, são resultado não da matéria, né, do nosso corpo físico aqui, que de alguma maneira mágica, né, nos permite ter uma determinada facilidade com alguma coisa. Não. É o espírito que, encarnado, já tem ali acumulado em si conhecimentos relacionados a essa matéria. E por isso ele apresenta uma determinada facilidade com aquele determinado assunto. Né? Então, é muito importante a gente lembrar sobre essas questões. Obviamente, né, fazendo um parênteses, a matéria influencia, porque nós estamos ainda em corpos muito materiais. E aí, se a gente for entrar em outro assunto que trata da encarnação, ou seja, do momento, por exemplo, da união do espírito com o corpo físico, pode ser que a espiritualidade amiga, né, os espíritos superiores, eles reconheçam, né, a necessidade de que esse espírito tem de passar a seguir durante a sua existência determinado caminho, né, ou que apresente possibilidades de exercer determinada profissão, enfim, né, que tenha ali, junto no seu planejamento encarnatório, seguir por determinado caminho. Pode ser que no seu planejamento encarnatório também exista a intercessão no corpo físico, né, ali durante a concepção, né, para que o espírito tenha um corpo que vá permitir que ele desenvolva aquelas características. Né? Aí é um assunto bem à parte aqui, à parte não, mas um assunto mais complexo que nós teríamos que fazer um outro estudo só para tratar disso, mas simplesmente para a gente colocar que também existe essa influência da matéria. Né? Onde que fala sobre isso? A gente até comentou no último estudo, né? Lá no capítulo 12 do livro O Missionários da Luz, tem o capítulo 12 que fala da encarnação do Segismundo, né? Em que ali o André Luiz acompanha esse processo de encarnação e que também passa ali uma semana ali na escola que auxilia, né, no entendimento ali desse processo encarnatório, e ali ele recolhe algumas informações a esse respeito. Né? Tem um outro livro que também fala sobre isso, né, com o André Luiz também, que é o Ação e Reação, em que se trata ali também de algumas questões relativas à hereditariedade, uma palavra difícil para eu falar, que ele fala ali durante o processo de encarnação do Júlio. Não sei qual capítulo especificamente, mas ele também fala. Então é importante a gente lembrar tudo isso. Né? Então fica como uma sugestão de leitura, né? Principalmente esse capítulo número 12 do livro Missionários da Luz. Que fala, o capítulo se chama Preparando as Experiências, se eu não me engano, Preparando as Experiências. Na questão 271, nos é trazida a seguinte pergunta. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo nascendo, por exemplo, entre canibais? Interessante pergunta, né? E aí a gente tem que lembrar do progresso espiritual mais uma vez. Olha só. Entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos de natureza dos canibais ainda inferiores a esses. Ou seja, nós nascemos nos meios que nos vão permitir o nosso exercício de progresso espiritual. Né? Ou seja, nós vamos nascer em um meio que está adequado ao grau evolutivo que nós alcançamos, assim como se dá com os mundos. Nós aqui, que alcançamos determinado grau evolutivo, não vamos nascer em mundos, né, em que se tenham espíritos
extremamente inferiores no seu progresso espiritual, a não ser que seja por uma missão em que espíritos mais adiantados venham a encarnar nestes mundos relativamente inferiores para auxiliar aqueles espíritos no seu progresso. Né? Também existe, né, a situação em que o mundo passando por uma transformação, né, passando por uma transição, né, em que espíritos mais adiantados vão começar a encarnar naquele mundo, né, e que espíritos que ainda estão, né, ainda não tão adequados a este novo estado evolutivo, né, e que, de certa forma, atrapalhariam o progresso dos outros espíritos que estão ali encarnados, então esses espíritos eles podem ser, né, convidados a encarnar em mundos também mais inferiores. De certa forma, mesmo que eles tenham sido momentaneamente afastados do mundo de origem, eles estão ali encarnados em outros mundos, né, como exilados, mas também exercendo um papel muito importante, que é de auxílio ao progresso desses espíritos menos adiantados, né, com o seu conhecimento intelectual, mesmo ainda também com muitas deficiências morais, mas ali também já trazendo alguns valores morais que esses espíritos menos adiantados não teriam, e etc. Então, é sempre importante a gente lembrar esta comunhão entre essa humanidade universal dos espíritos. Né? E aí que você vê a sabedoria divina, né, nos permitindo sempre o nosso progresso espiritual no meio mais adequado em que nós estivermos. Então, dentro dessa questão que nós estamos estudando, é importante lembrar que, para nós, o progresso que nós alcançamos, espiritualmente falando, também vai influenciar no mundo em que nós vamos encarnar. E nisso também está associado o meio ali, o contexto no qual nós iremos encarnar também naquele mundo. Se nós estamos em um grau evolutivo em que já alcançamos determinados valores morais, ou que já alcançamos determinados graus de inteligência, conhecimento e experiência, etc., nós não vamos encarnar em um meio ali em que nós não poderíamos exercitar todas essas nossas características alcançadas, porque, de certa forma, impediria o progresso do espírito, a não ser, mais uma vez, que seja ali algo relacionado à missão, né, a uma missão de auxiliar os outros. Então, nós vamos nascer nos meios que estão adequados ao nosso progresso espiritual, de tal forma a nos proporcionar os meios para continuar o nosso progresso. Né? Então, o Kardec, né, agora nos traz aqui, né, um texto. Sabemos que os nossos antropófagos não se acham no último grau da escala espiritual, em que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que a encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Ou seja, né, nesses mundos mais inferiores relativamente à Terra, existem ali espíritos que são também, dentro do seu progresso espiritual, inferiores aos mais inferiores que aqui no nosso mundo encarnam. Inferiores, que nós estamos falando, com relação ao progresso espiritual. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como o progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Né? Não entendi essa questão aqui do obrigar a fazer correr sangue. Não entendi sinceramente o que quer dizer isso. Mas, de uma maneira geral, aqui, né, nessa frase que ele está colocando, seria que para os espíritos que são mais inferiores, né, e aí colocando outros mundos, inclusive, mundos mais primitivos do que a Terra, os espíritos que ali encarnados, nascendo em um meio, no nosso mundo, em que aqui se encontram espíritos ainda muito menos evoluídos, ou ainda com um progresso espiritual ainda muito restrito, né, esses espíritos que estão nesses mundos primitivos, encarnando aqui, mesmo no meio desses espíritos, para eles seria um avanço muito grande. Da mesma maneira que para nós, né, nos considerando assim, espíritos que poderiam, ou que já alcançaram, né, um determinado conhecimento, determinados valores morais, para nós, vir a encarnar em um mundo superior relativamente à Terra, né, nós talvez ali seríamos os mais pequenos, os mais inferiores, dentro desta comparação de progresso espiritual com os espíritos que ali estão encarnados. É sempre uma questão relativa. Né? Nós somos inferiores aos espíritos mais elevados, mas nós somos superiores aos espíritos que são menos elevados do que nós. Né? Então, continuando, não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto à distância que da civilização separa a barbárie, e é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, e verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. Né? De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos a outros homens? Né? Interessante. Então, terminando essas duas questões aqui, 262 e 273. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas, nesse caso, ficam deslocados do meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação. Apenas volvem ao lugar que lhes é próprio e, com isso, talvez até ganhem. Né? A gente tem que abstrair um pouco aqui, né, dessa questão dos povos e tal, do canibalismo, né, de povos canibais, que, né, podem, inclusive, ainda existir em alguns pontos do nosso mundo,
a gente tem que pensar nessa questão do progresso espiritual. Se a gente utiliza desse conhecimento para entender que, né, o espírito ali ele pode encarnar em determinado contexto, e esse contexto sendo, né, adequado a ele ou não, isso permite que ele continue seu progresso espiritual. E o que ele está falando é que os espíritos, dentro do contexto em que eles alcançaram espiritualmente falando, eles vão encarnar em meios que estão adequados, porque senão seria, como ele colocou aqui, né, uma condição ainda muito superior, moralmente falando, né, intelectualmente falando, em que colocaria esse espírito fora do meio em que ele está ali acostumado, ou de um meio que está adequado e que é condizente com o seu progresso espiritual, o que resultaria nele se sentir deslocado. Mas é importante a gente lembrar que nós estamos falando de espíritos, né? Estamos falando dos espíritos encarnados. E para terminar, né, questão 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? Né? Mais uma vez, temos que abstrair esses termos, inclusive, que eram muito adequados, talvez, né, em 1857, mas que hoje, para nós, né, talvez teriam aqui se a gente não colocar o valor espiritual no meio, a gente poderia compreender de uma maneira um pouco diferente. Né? E o que não é o caso, porque aqui nós estamos falando dos espíritos, do progresso dos espíritos. Por isso que a FEB aqui, por exemplo, coloca aqui, né, nota do editor, ver nota explicativa na página 467, em que ali se explica que o que nós estamos tratando aqui são os valores espirituais, em que não existe distinção entre qualquer um de nós, né, aqui encarnados, em termos de raças, etc. E a única diferença que existe entre nós é o progresso espiritual realizado por cada um de nós. A única diferença é essa, né? Qual que é a diferença minha para uma outra pessoa? É o progresso espiritual que nós realizamos em nós mesmos, né? Os nossos corpos, né? As nossas características materiais não indicam qualquer diferença entre nós, né? Espiritualmente falando. Então ele fala aqui, mas depende do gênero de expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes, né? Aqui, ó. Poderá. É importante de lembrar isso aqui, né? Senão a gente começa a colocar a regra, né? Não. Pode. Ou seja, se eu fiz tal coisa, pode ser que eu venha a passar por uma mesma situação para que eu venha a aprender, né? Mas também pode ser que eu aprenda essas mesmas situações através de uma mudança de comportamento muito significativa. Talvez eu tenha relembrado os valores dos compromissos assumidos antes de encarnar, né? E que tenham influenciado no meu caminho de uma maneira tão significativa que eu reparei esse mal que eu cometi, mesmo durante a minha própria encarnação ali, praticando o bem. E aí, inclusive, eu não tenho a necessidade de passar por esses maus tratos, né, numa outra encarnação. Porque talvez eu tenha aprendido de outra maneira, através de outros meios, através da caridade, do amor. Né? Então, por isso ele poderá. Que em certa época exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Se lhe há isso uma expiação, que Deus lhe imponha, se ele abusou do seu poder. Também, um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão, né, que nós já falamos também. Então existe essa questão, né, da missão e das expiações, né? Então é isso, meus amigos, né? Aqui no próximo estudo a gente vai falar sobre as relações no além-túmulo, né? Mas terminamos essa parte da escolha das provas, né? Fizemos esse estudo em 3 partes e que vou deixar aqui o link para que nós todos possamos vir a consultar, né? Mas é isso, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, aos nossos bons amigos que nos inspiraram nos estudos de hoje, agradecemos pela oportunidade. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado por nos terem acompanhado e até um próximo estudo. Até mais.